curso que visa, a primeiro objetivo que a gente tem com esse curso é explicar para todos aqueles que estão se chegando na IBACE, outras pessoas de outras igrejas também que quiserem participar, o que é a visão da igreja multiplicadora, tá bom? E, em segundo lugar, formar líderes, anfitriões, pessoas que estejam interessados em trabalhar na obra através de pequenos grupos, tá joia? Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a visão do PGM, tá? Quero lembrar que vocês ouvem um termo sempre chamado igreja em célula. Façam assim com o dedo. Quem já ouviu falar de igreja em célula? Levante assim. Isso, ó, várias pessoas, tá? Gente, igreja em célula é algo muito comum, hoje está muito divulgado, questão de igreja em célula, que é a visão da igreja reunida nas casas, tá? Na verdade, é um movimento que tem a ver com o retorno da igreja às casas. Não sei se vocês sabem, mas a igreja, ela não começou com templos, ela começou em casas. Vocês vão ver isso no Novo Testamento o tempo todo. Você vê, por exemplo, que Jesus, todas as vezes que Jesus estava realizando um milagre, ou estava reunindo pessoas, quando não era na sinagoga, era numa casa. Você tem, por exemplo, a história do paralítico que os amigos levaram até Jesus, e chegando lá, tinha tanta gente naquela casa que não cabia, não dava para eles passarem. Eles então destelharam a casa e desceram o paralítico na frente de Jesus. Jesus fez um milagre, tá? Em outra situação, Jesus estava numa casa, na casa de Pedro, e estando na casa de Pedro, quando ele chegou, a sogra de Pedro estava doente, e aí Jesus foi e foi lá e curou a sogra de Pedro e começou a servir. Então você vê o tempo todo o ministério de Jesus reunido em casas. E quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, isso também aconteceu, tá? A igreja ela continuou por cerca de 400 anos sem ter templos. Quando você fala de igreja primitiva, você vai falar sempre de igreja em casas. Você vai ver cartas de Paulo, por exemplo, falando assim, ó, saúdem a igreja que se reúne na casa de fulano de tal. Saúdem a igreja que se reúne na casa de fulano de tal. Por que isso? Porque a igreja era uma casa. Você tem história, por exemplo, em Atos de Lídia. Lídia, ela estava lá em Éfeso, né? E ela era uma vendedora de púrpura, né? Tecido púrpura. E você vê aquela mulher acolhendo aqueles homens, Paulo e os seus companheiros, na casa dela, devia ser uma casa grande, e a casa dela se transforma no quartel-general da pregação do evangelho em Éfeso, e acaba virando uma das principais igrejas do Novo Testamento, ao ponto de você ter ela na Bíblia. Eu estive o Senhor, eu não tinha condições, o Senhor me levou para Israel, tive o privilégio de ir para a Turquia, e as cidades todas que você vê na Bíblia, todas se localizam hoje no território que pertence à Turquia. Do lado ali da Grécia, naquela época pertencia ao Império Romano, e eram províncias, né, meio gregas, tá? E aí o que acontecia? Eu visitei uma das igrejas mais antigas do mundo, ruínas da igreja mais antiga do mundo, que é a igreja de São João, em Éfeso. Estando ali, eu perguntei para a guia, que era uma muçulmana, eu perguntei para ela, só como muçulmana estudiosa do cristianismo, e eu perguntei para ela, não lembro o nome dela, era difícil o nome dela, eu perguntei para ela, mas por que todo lugar que a gente chega, você tem ruínas dos tempos pagãos de 400 anos antes de Cristo, de 200 anos antes de Cristo, de 500 anos antes de Cristo, da época de Cristo, mas igreja
Você nunca me mostrou aqui uma igreja, nem em Israel, quando eu estive lá, eu vi uma igreja sequer, que seja do primeiro século, segundo século, que tenha do ano cento e poucos ou 200 e pouco. Não. É tudo depois do ano 400, do ano 500, do ano 600, do ano 700, mas nunca antes. Ela virou para mim e falou assim: ué, você é cristão e você não sabia que as primeiras comunidades cristãs não tinham templo e se reuniam em casas? Foi aí que caiu minha ficha. E realmente a igreja, ela não podia ter templos porque ela era perseguida. Foi só a partir do momento que o imperador romano ele se converteu e oficializou o cristianismo como religião oficial de Roma, é que a igreja passou a ter templos. Porque na sinagoga os cristãos não eram aceitos. O templo de Jerusalém, depois do ano 70, ele foi destruído. E você não tinha como se reunir. E como era uma igreja perseguida, então você vai ver vestígios, por exemplo, da igreja se reunindo nas catacumbas de Roma. Gente, eles se reuniam num cemitério. Imagina, quando a gente fala de uma religião perseguida, você imagina o seguinte: meu Deus, esse povo se reúne à noite, escondido, dentro de catacumbas de cemitério, no meio dos mortos. Porque para o cristão, o que era sagrado não era o lugar onde eles estavam, mas a sacralidade, o sagrado, estava no 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Isso é fantástico, meus irmãos. E foi por isso que o cristianismo se desenvolveu de uma maneira assim tremenda. Porque as pessoas ouviam falar desses cristãos, o evangelho ia chegando, ia por baixo dos panos, alcançando todo mundo, e ninguém sabia como isso era divulgado. Por quê? Porque era um a um. Pessoas chamando pessoas, amigos chamando amigos, vizinhos chamando vizinhos, ok? Isso é fantástico, meus irmãos. E é este movimento que a igreja moderna tem levantado a bandeira com o nome de igreja em célula. Mas aí onde tem o pecado, sempre vai ter um problema. Então, antes de eu falar sobre a questão do pecado, então você tem, por exemplo, eu creio, isso é uma crença minha, eu creio firmemente que esse movimento de igreja em célula, igreja nas casas, é justamente sinal do final dos tempos. Porque o dia que se levantar um anticristo, as igrejas, templos, serão facilmente fechadas. Um grande ensaio disso foi a pandemia. Todos os templos ficaram fechados. Então, as igrejas que se resumirem a reuniões em templos, elas serão fechadas com a maior facilidade. E assim como a igreja se propagou e cresceu e dominou o Império Romano no primeiro, segundo e terceiro século sem templos, no final, a igreja que fica é justamente a igreja que aprendeu a ser igreja sem templo. Deu para entender o que eu estou falando até aqui ou estou indo muito rápido? Qualquer coisa vocês me interrompem, tá bom? Só que aí entra a questão do pecado. O pecado é uma praga. Porque uma coisa tão bela, uma coisa tão linda, vocês acham que Satanás vai ficar feliz com isso? Obviamente que não. Por quê? Gente, eu com um pequeno grupo aqui na minha casa, meus vizinhos estão se rendendo a Cristo. Todo mundo sabe que tem um PGM aqui. Os que não vêm têm curiosidade para vir. Outros, quando me veem na rua, fogem com medo que eu convide. Fogem da Sejane, com medo que a Sejane convide. Mas
Eu tenho um vizinho aqui de frente que vem. Eu tenho um vizinho aqui da minha direita, que é o Martim e a Célia, que começaram a vir, se converteram, são batizados, estão servindo na igreja. Enfim, eu tenho um vizinho da esquina que já esteve aqui. Eu tenho a vizinha da frente que já veio aqui. Todos eles ouvindo a palavra de Deus, sem show, sem luzes, sem grupo de louvor, sem absolutamente nada. Simplesmente a beleza da comunhão, simplesmente a amizade, simplesmente o evangelho, a palavra de Deus sendo anunciada. Tá? Então, é um movimento fantástico. O problema é que o pecado é uma praga. E aí pegaram isso, que é um princípio de Deus, e alguns lugares transformaram em marketing multinível. Então, criaram um plano de carreira, você vai fazendo PGMs, na verdade, células, e aí, com tantas células, você vira um supervisor, depois você se torna um coordenador, e depois você vira um pastor, e você entra não porque você tem amor às pessoas, ou porque você tem amor a Jesus e quer obedecer à obra dele, à ordem dele, mas você entra nesse esquema como quem entra na Amway, como quem entra no Rinode, como quem entra aquele lá de emagrecer, como é Herbalife, entendeu? E igreja em célula não é isso, meus queridos. Igreja em célula é evangelho na veia. Então, vocês vão ouvir falar de muito, quando você fala assim, igreja em célula, parece que é tudo a mesma coisa, não é. Vocês vão ouvir muitos nomes para designar a igreja em célula. Então, você vai ter lá, igreja em célula, estilo MDA. Igreja em célula, estilo G12. Estilo M12, estilo. Aí você tem um monte de coisas aí. E a Convenção Batista, por conta do problema de que a igreja em célula tinha virado um grande marketing multinível, ela sempre criticou. Até que uma igreja em Belo Horizonte, chamada Igreja Batista Central de Belo Horizonte, com 400 pessoas, começou a fazer um trabalho muito sério de igreja em célula. E eles começaram, então, partiram de 400 membros para 10.000 nos dias atuais. Tudo através da igreja em célula. Tudo através deste movimento celular. E a convenção, e num dos reuniões que tiveram lá nessa igreja, o presidente da Convenção Batista e algum representante da Junta de Missões, que eu não sei quem foi, foram lá, fizeram o curso e resolveram adaptar esta visão de igreja em célula saudável para a realidade batista. E a partir daí, então, criou-se a Igreja Multiplicadora, o IM, Igreja Multiplicadora, que é a maneira como nós vivemos igreja em célula, apesar de nós chamarmos de PGM, tá? E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, tá? Vocês devem ter aí com vocês a apostila, que é o exercício. Vocês vão ter aí, conforme eu for falando, vocês devem ir preenchendo, porque quando vocês preencherem, vocês estarão fixando melhor aquilo que for sendo dito, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Creio que está aparecendo aí para todos. Muito bem. Muito bem, queridos. O que é essa visão, então, da igreja multiplicadora? Que vocês entenderam que é um ramo da igreja em célula, uma adaptação com a visão da Convenção Batista Brasileira a respeito
da igreja em células, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre esta visão. Esta visão, ela é baseada, tem um livro que apresenta os 5 princípios bíblicos, né, para o crescimento da igreja, que é a igreja multiplicadora. Então, neste livro, pequeno livro, ele é bem fino, o pastor Fernando Brandão organizou vários autores explicando sobre a igreja, e esse curso é baseado neste livro, tá joia? Então, o que é a igreja em célula? O que é, no caso, a igreja multiplicadora? Do que nós estamos falando quando nós falamos sobre igreja multiplicadora? Isso é uma coisa muito importante da gente entender. Bom, a igreja multiplicadora, queridos, ele é a visão de multiplicação intencional, marca aí na apostila, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós não estamos falando de um esquemão para uma carreira eclesiástica. Nós não estamos falando de algo, um esquemão para encher igreja. O que nós estamos falando é sobre uma multiplicação intencional aplicada em cima de 5 princípios bíblicos que vão permitir que a igreja local cumpra a grande comissão dada por Jesus, tá? Então, e a centralidade deste modelo de igreja em célula é a multiplicação. Porque quando a gente fala em igreja em célula, o que é a célula? Imagina o seguinte, quando você tem na Bíblia, a Bíblia ela trata a igreja como um corpo de Cristo. Então, você tem a cabeça, que é Cristo, nós somos os membros deste corpo, ok? Como diz a Bíblia. Porém, a menor parte viva do ser humano, do corpo humano, é a célula. E é a multiplicação das células que permite que o corpo fique vivo. Se a igreja não para de se a igreja para de se multiplicar, ela morre. Se o corpo humano para, assim como o corpo humano parando de multiplicar, ele morre. Da mesma forma, então, você tem esse princípio da intenção de multiplicação. Por isso que o nome do nosso, que a gente adotou, é pequeno grupo multiplicador. Porque esta palavra multiplicador vai nos lembrar que nós temos uma intenção muito clara de multiplicar. Multiplicar o quê? Multiplicar líderes. Multiplicar o quê? Multiplicar casas que acolham pessoas. Multiplicar o quê? Multiplicar líderes em treinamento. Multiplicar o quê? Multiplicar talentos. Multiplicar discipulado. Para quê? Para que estes princípios alcancem a maior quantidade de pessoas que Deus permitir que a gente alcance para que a gente cumpra a grande comissão. Tá bom, gente? E que princípios, quais princípios são esses? Porque nós falamos aqui, ó, que a igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, só que ela é baseada em 5 princípios bíblicos, tá? E aí, que princípios são esses? Do que nós estamos falando? Primeiro princípio, oração. Querido, não é à toa que a nossa igreja tem o exército de oração, tem o relógio de oração. Antes da pandemia, o exército de oração era toda sexta-feira, inclusive, tá? É algo que eu pretendo retomar. Por que nós temos um tempo grande de oração durante os cultos? Porque este é um princípio da igreja multiplicadora. Não tem como enfrentar o inferno, invadir, sabe, a área que está lá tomada pelo inferno.
sem oração, queridos. Não tem como. Outra coisa, nós temos a intenção de promover a evangelização discipuladora. O que é isso? É evangelismo um a um. O evangelismo em que cada um de nós se responsabiliza em ganhar alguém, em se aproximar de alguém, em testemunhar para alguém. A igreja multiplicadora ela tem um outro princípio importante, que é a plantação de igrejas. Então, por exemplo, hoje a IBACE tem 2 famílias que vêm lá de Jarinu para cultuar conosco aqui em Jundiaí, ok? Porém, se nós tivéssemos um PGM em Jarinu, esse PGM crescesse, multiplicasse, virou 2, virou 3, virou 4, virou 5, virou 6, virou 10, nós já temos uma igreja lá. Então, no meio desses irmãos que têm esses PGMs, nós levantaríamos um pastor. E esse pastor, juntamente com esses irmãos dos 10 PGMs, formariam uma igreja lá. Deu para entender, gente? É uma grande oportunidade de plantação de igreja, a igreja multiplicadora. Então, ela vai se multiplicando em tudo, ela vai se multiplicando em oração, ela vai se multiplicando em evangelização, ela vai se multiplicando em plantação de igreja, ela vai se multiplicando em formação de líderes, que é um pouco isso que nós estamos fazendo aqui. Alguns de vocês já estão liderando o PGM sem nem ter feito curso, para vocês verem como os campos já estão brancos, como os campos já estão preparados para a colheita. Então, alguns de vocês já estão liderando, já estão fazendo. E com isso temos formado líderes. E aí, eu gostaria de trocar essa palavra aqui. Formando discípulos. Pessoas capazes de multiplicar este discipulado. Nós estamos usando a palavra líder, que é uma palavra moderna. Porém, nos tempos bíblicos, nós usaríamos aqui formação do discípulo. Por isso vocês fazem o alfa, por isso vocês fazem o beta, por isso vocês fazem o delta, por isso vocês fazem o gama, que são coisas primordiais que vocês devem saber para que vocês possam multiplicar discípulos. E a questão da compaixão e graça, que é o quê? É uma igreja que faz diferença na vida das pessoas. Uma igreja onde as pessoas que estejam necessitando, não é, meus irmãos, não é caridade para aplacar a nossa má consciência do pecado. Não é fazer caridade para nós nos sentirmos bem, apesar que tudo isso é verdade. A gente se sente bem, a gente se sente útil, porém, é uma compaixão e graça que visa o maior conhecimento que alguém pode ter, que é o conhecimento do Senhor Jesus. Tá? Então, não é a compaixão e graça pela compaixão e graça, para a gente se sentir melhor. Não. É para cumprirmos os propósitos de Deus. Tá bom? Então, vocês viram aí que a igreja multiplicadora é como essa engrenagem aí verde, ó. Tá vendo? E esta engrenagem, para ela ser efetiva, ela precisa girar todas essas engrenagens menores aqui, porque senão ela perde a serventia. Ela tem que girar a questão de oração. Sem oração, nada feito. Ela tem que girar a engrenagem da evangelização. Porque, gente, olha só, as pessoas hoje confundem uma igreja de muitas formas. O que é igreja? Alguém vai falar, é um lugar que as pessoas se reúnem, tem um louvor, tem uma cantina. Isso não é ser igreja. Isso tem a igreja, mas isso não é ser igreja. Tá? A igreja que não tem evangelização, ela perdeu a serventia, queridos. Ela precisa ter. Uma igreja que não tem oração, ela perdeu a serventia. Porque sem oração não tem como você ser alguém eficaz. Não tem como o ministério ser eficaz. Uma igreja
que não visa plantar outras igrejas, multiplicar-se em outras igrejas, é uma igreja que perdeu a visão, perdeu o propósito. Uma igreja que não forma líderes no sentido de discípulos. Eu quero sempre que vocês lembrem disso, tá? Toda vez que eu falar a palavra líder, eu estou falando de discípulos. É uma igreja que perdeu a serventia. Porque quando aquela geração morrer, não vai ter mais igreja. Vira um mausoléu, vira uma religião. Não vai ter mais nada. E a questão da compaixão e graça, que é o quê? Fazer diferença onde quer que a igreja esteja. Ela precisa, quando a igreja desaparecer, as pessoas precisam falar assim, ó, poxa, que pena que a igreja se foi. Que pena, porque eles faziam grande diferença aqui na nossa comunidade, tá bom? Vamos lembrar um pouquinho da grande comissão. Muito bem. Yuri, lê para a gente aí que está no texto aí, na tela, por favor. Beleza. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gente, isso aqui é uma ordem, não um pedido, não, tá? Isso aqui é uma ordem que nos foi dada. E essa ordem ela é muito detalhada. E porque a gente esquece que fala assim, ó, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quer dizer, é na autoridade de Cristo que nós estamos indo. Foi Ele que mandou a gente. Nós não podemos ter medo. Foi igual a pregação de domingo. Não podemos ter medo. Porque nós vamos não na nossa força, nós vamos não na nossa capacidade, nós vamos na autoridade do nome de Jesus. E onde há autoridade do nome de Jesus, milagres acontecem, gente se converte, gente se volta para Cristo, gente transforma a mente, gente abandona o pecado, gente abandona o vício. Tem transformação, tem que ter, queridos. Por quê? Porque na autoridade do nome de Jesus, eu não preciso ter medo. O Senhor Jesus ensinou que o evangelho começa o reino de Deus começa como um grão de mostarda, que da menor das sementes se transforma numa das maiores árvores. Então, o reino de Deus, neste momento, em alguns lugares ele está crescendo, em outros ele está germinando, em outros está sendo plantado, em outros já está grande, em outros já tem sombra, já está abrigando as aves do céu. Então, o reino de Deus, mas ele começa sempre como? Com fé, com uma ação, com uma pequena ação, que vai transformando tudo, tá bom? E aí ele vai dizer, ó, fazei discípulos de todas as nações. Vocês acham que isso aqui, de todas as nações, vocês acham que tem gente que pensa que isso aqui era só para os apóstolos? Eu já vi gente falando isso aí. Era só para os discípulos mais chegados, só para os apóstolos que estavam ali. Não, meu querido, você acha que os discípulos, os apóstolos, iam fazer de todas as... Porque aqui não é algumas, não. Ó, façam da maioria das nações, façam 1/3 das nações. Você acha que é assim? Não, meu querido, é todas. Ó a palavra que está aí, todas. Todas as nações. Quantas nações vocês conhecem? Quantas nações? A pessoa que mais viajou que vocês conhecem, conhece quantas nações? E mesmo dentro do Brasil, quantas nações existem? Se você pensar em questão cultural, se você pensar em... Gente, o Maranhão, Belém, gente, o Pará, é uma nação aquilo, gente. É uma cultura completamente diferente, rica. Eu fiquei surpreso com aquilo tudo lá que eu vi. Tá? Você vai no Rio Grande do Sul, é outra nação completamente diferente. Os costumes, as maneiras, sabe? Tudo é diferente. Tá? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando ele falou, não foi só para os apóstolos, para os discípulos.
E se ele falou que era para todo mundo fazer, e embaixo são para esses que fazem isso, que ele falou, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. São para esses que vão, porque são esses que vão precisar desse poder, são esses que vão precisar desse revestimento da parte de Deus. Então, o núcleo da grande comissão é o que, Mateus? Essa bola azul aí, qual é o núcleo? A principal coisa ali, Fazer discípulos. fazer discípulos. Então, nós temos que ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Esse ir é, por exemplo, como você, Mateus, que topou abrir mão das suas quartas-feiras para ter um PGM na sua casa. Sabe, Yuri, é isso que você fez. Ir. Você topou sair da sua casa e ter o compromisso de ir cuidar daqueles adolescentes. Tá? Você topou, você quis. Tá? E você tem ensinado eles a obedecer a palavra, vocês dois tenham feito isso. E vocês vão ter o privilégio de batizá-los. Por quê? Porque na cultura atual, quem batiza é o pastor, mas na verdade, na Bíblia, quem batiza é a igreja. Então, até a gente está numa transição, no dia do batismo, vocês vão reparar que sempre eu chamo quem participou do chamado, da evangelização, da educação cristã daquela pessoa para batizar comigo. Por quê? Porque o justo é que aquela pessoa que cuidou, que discipulou, que ensinou, batize aquele que está se batizando, que aceitou Jesus e está se batizando. Deu para entender? Porque quem batiza é a igreja. Haverá um tempo, eu profetizo, né? Fazer igual aqueles caras, né? Eu profetizo agora. Haverá um tempo, eu creio que haverá um tempo que vai ter tantas pessoas se batizando que o pastor da igreja não conseguirá sozinho batizar todos eles. E que cada discípulo de Cristo estará batizando seus próprios discípulos. Tá? Eu sonho com isso, Isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso. Então, então você tem essa questão aí do discipulado. Vamos assistir aqui, deixa eu interromper esse compartilhamento, que eu quero compartilhar com vocês. Quero compartilhar uma outra coisa aqui com vocês, que é um vídeo. Alguém aqui é acostumado a usar o Google Meet? Quando a gente roda vídeo, ele roda normal ou tem que fazer alguma configuração aqui? Que o Zoom... só compartilhar, ele já vai com som já. Então, tá, beleza. Então é melhor do que o Zoom, porque o Zoom tem que fazer uma configuraçãozinha, senão ele fica travando. Então eu vou compartilhar com vocês, tá? O Fernando levantou a mão, hein? Fala, Fernando. Tinha um quadro mais claro lá de fazer relacionamentos interpessoais, alguma coisa assim, você não comentou. Eu achei muito interessante aquilo, no último slide que você colocou agora, de fazer discípulos. Ah, tá. Deixa eu compartilhar aqui, então. Peraí. Peraí. Meu Deus, cadê? Pronto. Criar e aprofundar relacionamentos interpessoais. Por quê? Se tem uma coisa que o cristão deve aprender a fazer, é criar e aprofundar relacionamentos intencionais. Ou seja, um cristão,
eles entendam o que eu vou falar, tá? Se tem pessoas que se aproximam das outras, porque as outras têm dinheiro, se tem alguém que se aproxima de alguém porque vai precisar dessa pessoa para cuidar do filho dele o dia que ele sair, se tem alguém que se aproxima de alguém porque tem intenção que este alguém indique ele para um trabalho, o cristão, ele nunca se aproximará de alguém sem a intenção de fazer discípulos. Para isso, ele vai ser uma pessoa simpática, uma pessoa que vai criar oportunidade de se conectar com outras pessoas, uma pessoa que vai criar oportunidade para aprofundar relacionamentos com a intenção de levá-los a Cristo. Aqui em casa a gente tinha uma estratégia muito grande, que era o seguinte: a gente percebeu que quando nossos filhos eram pequenos, era muito mais fácil nos aproximarmos dos pais dos colegas deles. Então, nós marcávamos pizza, nós marcávamos alguma coisa, aniversário chamávamos, colávamos nos pais, colávamos naquelas pessoas. Por que fazíamos isso? Porque nós tínhamos a intenção de levá-los a Cristo. E levamos vários assim. Vários. Tá? Porque quando a gente aplica princípios de Deus, não tem como não dar certo. Não tem como isso acontecer. Parece bobo, né? Mas um cristão, ele sempre terá a intenção de ganhar pessoas para Cristo. Sempre. Por trás de toda ação do cristão, sempre haverá a intenção de ganhar alguém para Cristo, tá? Deixa eu compartilhar com vocês, então, o vídeo aqui. Janela. Pronto, compartilhar. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor. Amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir. E, quando se fizer necessário, isto é discípulo. Isto é igreja. Muito bem, queridos. Acho que vocês já tinham visto esse vídeo, né? A gente passa ele no plug, tá? Para a gente sempre lembrar do tipo de igreja que nós queremos ser. Esse vídeo ele fica, inclusive, no site da nossa igreja. Para a gente nunca esquecer o tipo de igreja que nós queremos ser, tá? Uma igreja que ela está focada em pessoas, tá? Isso é muito importante. São coisas que a gente tem que estar lembrando sempre, 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 sempre.
Peraí. Eu fui compartilhar, compartilhei errado. Eita. Aqui. Não. Interromper. Janela. Agora foi. Então tá. Vocês viram aí a questão do discipulado, tá? Então, o que é uma igreja discipular? Uma igreja que discipula pessoas, tá? Ela começa com um discipulado que é um a um cuidado que é personalizado. Gente, isso é tão difícil que eu já tenho consciência disso tem quase 2 anos. Há 1 ano atrás, a gente começou o primeiro grupo de discipulado na igreja, e o primeiro membro deste discipulado começou a fazer o seu discípulo agora tem 2 semanas. Só para vocês terem uma ideia. Só que o crescimento do discipulado, ele não é aritmético, ele é geométrico, ou diferente, que eu não sou de exatas, sabe? Então é complicado. Mas é uma multiplicação muito além. Por exemplo, quando você tem um discipulado que é uma igreja que cresce, fazendo adesão de pessoas, evangelizando, só eu evangelizo, eu vou lá, evangelizo, o que acontece? A igreja vai ter o crescimento dela. Mas não é um crescimento explosivo como foi o de Jesus, como foi o dos apóstolos e como foi a igreja do primeiro século. Agora imagina, vamos supor se eu ganhar 5 pessoas para Cristo por ano. No primeiro ano eu vou ter ganho 5, no segundo ano eu vou ter ganho 10, no terceiro ano eu vou ter ganho 15, no quarto ano eu vou ter ganho 20, no quinto ano eu vou ter ganho 25. Ok? Em 5 anos eu terei ganho 5 pessoas para Cristo. Agora nós sabemos que a média que o cristão ganha pessoas para Cristo não é essa. Infelizmente. Porque se todos os cristãos ganhassem pelo menos um cristão por ano, nós já tínhamos alcançado o mundo inteiro e Jesus já teria voltado. Tá bom, gente? Agora imagina o seguinte, se durante aquele ano eu fizer um discípulo, e no outro ano, eu e mais esses discípulos fizermos mais um cada um, são 4. No terceiro ano, já não são 4, serão 8. No quarto ano, serão 16. Parece que nada está acontecendo, né? Imagina, em 4 anos, só tem 16 discípulos. Em 5 anos, 32 discípulos. Em 6 anos, 64 discípulos. Em 7 anos, 128 discípulos. Meu Deus, agora começou a dar diferença, a partir do 7º ano. Só que projeta, meus irmãos, 20 anos com essa mesma progressão. E veja a diferença que faz. Quando a gente se concentra em fazer discípulos, que foi a receita que Deus nos deixou. Foi o que Jesus mandou a gente fazer. Aí você tem o discipulado no nível do PGM, o grupo. O PGM, ele é um discipulado. A gente compartilha ali uns com os outros, nós aprendemos uns com os outros, aprendemos com a experiência uns dos outros. Não é isso? Temos um encontro semanal, meus queridos, em que conversamos, em que nos edificamos, tá? E nós temos a igreja, a celebração. Perceba que são 3 níveis diferentes, cada um atingindo um propósito diferente. O propósito do discipulado 1 a 1 é mudança de caráter. É uma palavra que é dada, focada na transformação profunda. No discipulado 1 a 1, a gente trata, sabe o quê? Mentira. A gente trata libertação de vícios. A gente fala abertamente. Não tem meias palavras.
No PGM, já é em grupo, também há tratamento ali. É um tratamento importante? É um tratamento importante, mas é algo mais superficial. E a igreja, ela também tem sua importância, o grande ajuntamento da igreja. Só que é capaz que você fique numa igreja, você conheça pessoas que são de Cristo, comprometidas com Cristo, mas que nunca experimentaram a profunda transformação do caráter que o Espírito Santo pode agir. Por isso, a preferência de pessoas entrarem e saírem das igrejas sem falar com ninguém, porque não querem que suas vidas sejam interferidas. Quando, na verdade, ser cristão é ter a vida interferida o tempo todo. Tá bom? Então, imaginem o seguinte: a igreja, celebração, é um grande pronto-socorro. Chega a gente de todo jeito ali. Grande pronto-socorro. Um PGM é um ambulatório. Já é uma coisa mais profundinha. Já tem exame sendo marcado. Já tem uma radiografia. Já tem um negócio mais. E o discipulado é o centro cirúrgico. É onde atua na causa do problema. Se nós não tivermos esses 3 níveis, o verdadeiro cristianismo não acontece. Por isso que vocês vão ver tantas pessoas sem transformação de vida, tantas pessoas ansiosas que não conseguem se conter, tantas pessoas iradas que por qualquer motivo saem dando tiro nos outros, tantas pessoas mentirosas no meio do povo de Deus, tantas pessoas sem fé, religiosas, sem nenhum tipo de fé. Por quê? Porque está faltando tratamento, está faltando níveis de tratamento. Ela está com um câncer, um tumor, mas ela fica só no ambulatório. Ela não está indo para os níveis mais profundos de tratamento espiritual. Não há crescimento. Por isso que a maturidade cristã ela é tão baixa, porque a pessoa fica anos e continua se comportando como um novo convertido. Muitas vezes a gente alega isso como culpa da pessoa, e de fato a pessoa tem sua culpa. Mas, sem apresentar essa pessoa esses 3 níveis que compõem uma igreja discipular, que forma um discipulado verdadeiro, a gente não pode afirmar que seja só culpa da pessoa. Tá? Muito bem. Qual é a nossa fonte de autoridade? Por que nós temos a igreja multiplicadora como um firme propósito de nossa igreja para cumprir a grande comissão? Da onde nós tiramos isso? Qual é a autoridade disso? Tá? Porque a igreja tal aplicou isso e cresceu, e explodiu, virou uma mega igreja. Olhem lá a estrutura que eles têm. Gente, isso não pode ser fonte de autoridade para você implantar algo assim. O que é? Franquia agora? Vamos pegar o esqueminha da franquia? Isso não pode ser. Tá? Tem essa frase aí muito interessante que fala... lê para a gente aí, Fernando, por favor. A imitação, conforme afirma o ditado popular, pode ser mais sincera lisonja. Porém, dentro do contexto de crescimento eclesiástico, a imitação é a vereda mais rápida para o fracasso. Ministério por imitação quase invariavelmente resulta deterioração e não crescimento. Exatamente, porque uma igreja que quer copiar outra para se tornar grande perdeu o objetivo de Deus, perdeu o querer de Deus, perdeu aquilo que Deus tem para ela.
tá bom? Cada igreja tem um chamado. Cada igreja tem um propósito. Cada igreja tem uma missão. Nós temos a missão geral, é verdade. Mas as pessoas que o Senhor quer que nós alcancemos é diferente das pessoas daquela outra que o Senhor quer. Imaginem o seguinte, queridos, a igreja é de Cristo, e percebam que a igreja está no singular, a igreja de Cristo. Mas nós temos várias igrejas, e no Novo Testamento também fala em várias igrejas, e vai falar que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Ela vai se apresentar de muitas formas. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. E com pessoas diferentes, a gente usa iscas diferentes. Paulo falou, me fiz de judeu para com judeu, gentil para com gentios, e assim por diante, tá bom? Outra coisa, a nossa fonte de autoridade para a gente implantar a igreja multiplicadora não pode ser tradição. Ah, porque a Convenção Batista determinou que todas as igrejas batistas da convenção devam... Não, ela nunca determinou absolutamente nada. Ela apenas propôs. E as igrejas que quiseram puderam entrar neste movimento. Tem igrejas que têm, algumas batistas vão chegar, vocês nunca vão ouvir a palavra PGM, outras igrejas vocês vão ouvir falar de PGM, tá? Lembrando que tradicionalismo é a fé morta dos que vivem na fé viva dos que morreram. Porque as igrejas, elas sempre começam com uma tradição boa, que é a tradição da fé. O problema é que ela se torna depois tradicionalista e vive em cima da fé daqueles que primeiro vieram. E vai se transformando nisso, tá? Outra coisa, queridos, a nossa fonte de autoridade não pode ser razão, pragmatismo. Olha, é um esquema bom para fazer crescer a igreja, então vamos fazer isso. Ou é uma maneira mais fácil de pastorear a igreja, por isso vamos fazer isso. Tudo bem, tudo isso é verdade, é verdade. Mas este não pode ser o motivo pelo qual nós somos uma igreja multiplicadora. E vocês vão ver lá no conceito, entrem no site da igreja, vai estar lá, somos uma igreja multiplicadora filiada à Convenção Batista brasileira, e assim vai, tá bom? Porque se eu entrar nessa questão de que a razão é a lógica é a nossa autoridade, então os fins justificam os meios. Então eu tenho um fim, qual é? Fazer crescer a igreja. E, portanto, vale tudo. Agora, vale tudo? Com Cristo vale tudo? É assim mesmo? É assim que funciona? Queridos, a nossa autoridade é a Escritura. A Bíblia, ela vai falar disso o tempo todo. A base para essa visão de igreja multiplicadora é a palavra de Deus, porque tudo que fazemos tem que ser baseado na palavra de Deus. Opiniões todos nós temos, por mais valiosa que seja, e por mais amor que tenhamos uns aos outros. Quando nossas opiniões vão contra a palavra de Deus, elas precisam, com todo amor e carinho, serem descartadas. Nós não podemos. Então, o que não é a igreja multiplicadora? Não é método ou modelo. Ah, é um métodozinho para fazer a igreja crescer. É um métodozinho, um modelinho para a gente seguir de tipo de igreja. Não, a igreja multiplicadora não é isso. A igreja multiplicadora, ela não se resume... o que é a igreja? É um pequeno grupo. Não, a igreja multiplicadora tem um pequeno grupo, mas não se resume a isso. Lembra, nós falamos tanta coisa até aqui do que é a igreja multiplicadora? Falamos dos 5 princípios. Falamos de cumprir a grande comissão. Como que a gente pode resumir a igreja multiplicadora ao pequeno grupo multiplicador? Não, queridos. Outra coisa, não é um conjunto de materiais que eu adoto. Uma coletânea de roteiros de PGM, de estudos de PGM. Não, querido. Também, a igreja multiplicadora não é rasgar tudo que estava funcionando na igreja até agora, e agora vamos ver só a igreja multiplicadora, que nem o pessoal de igreja em célula faz. Não, queridos. Tudo que a igreja tem, pela misericórdia de Deus, tem valor.
a gente vai adaptando, vai adequando, vai largando aquilo que não tem tanta relevância, tá? Lembrando, lê para a gente, Bruninho, a grande comissão, por favor, a definição de igreja multiplicadora de novo. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Isso é a igreja multiplicadora. É uma visão de multiplicação intencional de tudo. Não é só multiplicação de PGMs, mas multiplicação de líderes, multiplicação de casas, multiplicação de princípios, multiplicação de milagres, multiplicação de tudo que tem de bom no Evangelho, multiplicação de discípulos. Olha quantas coisas envolve. Para que a gente faz isso? Para cumprir a grande comissão, que foi a ordem que nos foi dada, tá bom? E tudo isso, então, centrado na multiplicação de todas essas coisas que eu passei para vocês, baseado em 5 princípios: oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça. Vamos refletir aqui, tá? Davi, lê para a gente esse número 1 aí. Em geral, os membros de nossas igrejas parecem não estar muito engajados em fazer discípulos. Comente algumas razões para esse cenário e o que podemos fazer para mudá-lo. Agora eu quero ouvi-los. Em geral, os membros de nossas igrejas parecem não estar muito engajados em fazer discípulos. Ou estou equivocado, ou é isso mesmo que vocês sentem. Comentem algumas razões para que esse cenário aconteça e o que nós podemos fazer para mudá-lo. Não quero ninguém dizendo nome de igreja, não quero ninguém criticando, citando nome de igreja aqui, tá bom? Eu quero apenas... Falta de... Vai falar, pastor, desculpa. Pode falar, Bruninho. Falta de clareza na palavra, no objetivo do evangelho. Esse, para mim, é um dos grandes motivos também. O segundo é imaturidade, né? Pessoas que já conhecem a palavra, mas não querem assumir ali o chamado. Perfeito, hein, Bruninho? É verdade. Vocês concordam com ele, discordam? Podem discordar respeitosamente uns dos outros aí. Eu acho que... Rapidinho. Eu acho que a Manu falou aqui também, acho que isso que o Bruninho falou leva ao comodismo, né, também das pessoas, de frequentar um culto, até os PGMs, as pessoas vão ali, tipo, ok, mais uma tarefinha na semana cumprida, né? E eu acho que o princípio do fim é justamente a falta de entendimento da palavra e aprofundamento nela, né? Tem uma passagem em Oséias, acho que é Oséias, que fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? Então, a gente vê a igreja perecendo, por mais que esteja inflada, né, uma bolha, a gente tem perecido por falta de conhecimento da palavra. A oração, ela parte da palavra, o discipulado, ele parte da palavra, tudo acaba partindo da palavra. Então, a gente está perecendo por falta de conhecimento da palavra. Olha, as duas participações excelentes, Bruninho e Yuri, e Manu, né, também. Mais alguém gostaria? Pode falar. Eu sigo um pastor chamado Paulo Borges, ele fala um pouco sobre maturidade. Acho que é um dos principais temas dele, assim, de pregação e dissertação, enfim. Ele fala muito sobre isso. Olha, e ele fala essa, vamos dizer assim, essa igreja que nós estamos vivendo nesse tempo, foge muito das suas responsabilidades. Né? E fazer discípulo é misturar vidas, né? Tipo assim, seu filho é meu filho, e, enfim,
eu acho que é muito disso, sabe? Que nem o Yuri acabou de falar aí, que é mais uma tarefa cumprida. Só que igreja não é de domingo, né? Igreja é um corpo. Então, eu acho que tem muito dentro disso, sabe? E uma coisa que, pronto, é uma inquietação minha, esse tempo todo que eu estou aqui em Portugal, e aqui vamos dizer assim, aí no Brasil ainda a gente tem pequenos grupos, você tem. Aqui só fica com aquela classe das igrejas, né, no caso, então você não tem nem discipulado, você não tem nada. Então realmente é uma igreja muito imatura nesse sentido. Então é tudo muito novo aqui. Então, assim, eu acaba que eu sinto essa inquietação de falar assim, mas por que está todo mundo acomodado, né? Todo mundo senta, ouve a pregação, ninguém esboça uma reação, ninguém se transforma naquela pregação, enfim. Então, assim, é muito disso, sabe? Aqui eu começo a analisar e ver o quanto a igreja brasileira está evoluída em relação aos restantes das outras igrejas, como corpo, entendeu? E voltei, nesse caso, para buscar mais, porque é algo que falta, sabe? Algo que falta dentro da nossa igreja, do nosso sistema litúrgico, vamos dizer assim, essa vontade de misturar vidas, sabe? De por que nós não comemos juntos? Por que nós não comungamos juntos? Por que nós, se você tinha igrejas que Paulo exorta para parar olha, espera o pessoal chegar, não come na frente dos outros, e o que às vezes a gente faz é comer junto, ceiar junto, entendeu? Então a igreja ela tem que trocar a experiência, tem que estar junta, unida, né? Eu tenho que conhecer meu irmão, né? Na minha casa eu conheço todo mundo. Agora na minha igreja, no meus irmãos eu não conheço ninguém, né? Eu não sei quem ele é. Ah, é o meu irmão que vem de vez em quando em casa. Então é isso, é muito disso. É ter responsabilidade de assumir o cargo, né? Assumir essa responsabilidade de eu sou responsável pela mulher que eu tenho, eu sou responsável pelos filhos que eu tenho, pelos irmãos de igreja que eu tenho, e assim por diante. E pelo, pelas pessoas das células, e assim por diante. Eu sou responsável por tudo isso. Uau, hein? Maturidade, falta de maturidade faz com que você não assuma suas responsabilidades, é verdade. O que mais? Mais alguém quer falar? Não? Eu Pode falar. baseado no que na minha visão e na minha experiência anterior, por exemplo. Eu sei que é importante a igreja, como eu vou, as células, tudo mais. Mas também existe um trabalho invisível, né, que não é acompanhado aos irmãos, os pastores em geral, que são as pregações, né, quando você está em outros ambientes, trabalho, qualquer outro lugar, vizinhança, e você está sempre convidando essas pessoas, enfim. Mas sinceramente, eu tenho uma certa dificuldade, como eu falei para você, existe uma mistura. Então, você vem de uma outra igreja que você estava acostumado com aquele modelo. Então, você, tipo, por exemplo, a gente visitava muitos trabalhos nas comunidades, a gente alugava casas e a gente levava a palavra de Deus até eles. Necessariamente, eles não estavam na igreja, mas eu sentia que tinha algo muito mais expandido, sabe? A igreja estava em movimento o tempo todo. A gente ia para evangelizar, a gente ia para a Cidade de Deus, para Morro do Banco. E aí eu percebo que eu estou em outra realidade, onde, eu estou sempre chamando alguém, mas parece que as pessoas nunca têm interesse. Vamos na célula? Não. Quando eu frequentei a célula, um pouco mais de um ano. Vamos para a igreja? Não, 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 não. Meio que isso vai também te deixando assim, poxa, as pessoas não querem ir à igreja, então eu tenho que ir até elas. Aí eu penso assim, então existe também um trabalho invisível, né? Que pelo menos é o que eu faço, né? Aonde quer que eu estiver, eu sempre vou falar da palavra de Deus, principalmente quando alguém vem até mim e fala de alguma coisa, e eu aproveito esse momento. Então, existe também esse outro lado, sabe? Não é lógico que a gente está trabalhando para
estruturar o espaço, a célula e tudo mais. Mas como que eu acho que eu sinto dificuldade nisso hoje? Porque, como eu falei antes, a gente fica aquele costume, parece que aquilo tem que funcionar daquele jeito. Mas, enfim, é tudo muito diferente. Josiane, sua colocação foi muito interessante. E tem a ver com aquilo que o Fernando, que eu escapei, eu pulei, e o Fernando me lembrou para que eu voltasse. Lembra que eu disse que essa igreja, ela tem uma base, a base dela é criar e aprofundar relacionamentos intencionais? Então, a verdade é que quando eu me aproximo de uma pessoa com a qual eu não tenho nenhum tipo de relacionamento, e convido ela para ir à igreja ou a um PGM, isso pode acontecer pela misericórdia de Deus e funcionar? Pode. Mas uma coisa é eu chamar uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de relacionamento, nenhum compromisso com ela, nenhum vínculo com ela, para estar na igreja ou no PGM. Outra coisa é eu aproximar-me daquela pessoa, fazer amizade com ela, me envolver com ela, criar vínculos com ela, aprofundar um relacionamento de maneira intencional com ela, para no momento certo, quando eu fizer o convite, não é um estranho que está fazendo o convite, mas um amigo. Dificilmente um amigo nega convites de outro amigo. Quando um estranho fala para você, vamos ao cinema, você pode falar não. Mas se um amigo, uma amiga, chega para você e fala, vamos ao cinema, é diferente. Mesmo porque é o relacionamento que essas pessoas têm conosco que elas vão perceber que nós não somos ETs. Porque imagina o seguinte, porque não é culpa delas, sabe, Josiane? A gente vê tanta loucura quando você pensa em crente. Lembra de vocês aí. Quando você ouvia falar de crente, o que você pensa? O que vinha na sua cabeça antes de vocês conhecerem Cristo? O que vinha na cabeça de vocês? Ó, o Fernando está falando dinheiro. Mas o que mais? Não vinha um sujeito esquisito na cabeça de vocês? Um cara meio estranho? Sim ou não? Eu quero ouvir vocês. Para mim era hipócrita. Hã? Hipócrita. Alguém hipócrita. Alguém o quê? Hipócrita. Alguém que É uma visão. Alguém que se achava santo, só ele ia para o céu. Olha aí, alguém que se achava santo, só ele ia para o céu. Mas é verdade, olha aí. Eu ficava curioso quando eu via a galera. Eu ficava curioso. Assim, é igual aquele negócio que o pessoal fala, né? Tipo, de essas pessoas, por que elas agem assim, entende? E pior, tipo, será que elas estão agindo conforme o que está escrito ali no livro delas, né? É isso que eu sempre pensava. E aí, quando eu comecei a ir para a igreja, meu primeiro pensamento eu vou viver o que tiver de viver de correto que esteja escrito aqui, né? Então, tipo, tem essa diferença. Eu ficava curioso porque eu queria entender se, tipo, ela condizia com aquilo que elas liam, né? Que elas entendiam. Mas eu vou te falar uma coisa, a sua reação, Yuri, não é muito comum. Você é um cara curioso, entendeu? Mas essa não é, embora pode ser verdade para algumas pessoas, mas não é para a maioria. A verdade é que a maioria acha os crentes tudo esquisito. Sim, sim. Tem muito preconceito. Aí, você chama, é como se, sabe quando você está estudando, hoje fala nerd, né? E chamam você para você se sentar na mesa dos nerds, você não vai. Você vai ser chamado de esquisitão também. Você entendeu? É diferente quando você se aproxima de uma pessoa e a pessoa vê que você é um cara normal. Você é gente como a gente, entendeu?
E aí, com isso, a pessoa acaba se aproximando. E é este o segredo. Gente, tem aquela série que muitos pastores criticam, The Chosen, né? Mas aqui não quero levantar polêmica, tá? Eu gosto de The Chosen, eu não sou chato, eu gosto de The Chosen. E aquele Jesus ali sempre foi o Jesus que eu imaginei. O cara que chegava, que era simpático, que conquistava, que falava, que era franco, mas sem ser mal educado. Você entendeu? O cara que tinha as tiradas dele, tirava aquele sarrinho, aquele cara. É aquilo ali, cara. Aquele é o Jesus que eu creio. Quando me relaciono com Jesus, eu imagino exatamente aquele ali. Entendeu? Agora, é muito mais fácil aceitar um convite de um cara desse, que está junto com você. Então, acho que o segredo é a gente realmente ter interesse na pessoa. Amar mesmo, sabe? Amar mesmo. Só que isso é uma coisa muito sobrenatural, sabe, querido? Não é uma coisa que é natural. Nós não temos capacidade de fazer isso. Ou a gente pede amor, então não tem jeito. Tá bom? Vamos lá. Tem uma segunda pergunta, tinha ali, que é a seguinte. Se a grande comissão é uma ordenança de Cristo, na sua opinião, o que tem impedido de ser prioridade em nossas organizações e ministérios a questão da grande comissão? Pastor, Pode falar, Patrícia. posso falar uma coisa, só para não sair do anterior ainda? É para a Josiane. Eu acho que, assim, a respeito do que ela falou, eu acho que ficou um pouco, não sei se foi o que eu entendi, né? A questão do costume, de viver num outro contexto que tinha uma outra maneira de tocar as coisas, vamos dizer assim. Como a gente diz, né? Cada igreja tem seu próprio chamado, tem sua própria identidade, aquilo que no plug a gente entende um pouco ali sobre como é que funciona, né? E nós mesmos também temos o nosso contexto e a nossa maneira de como falar da palavra de Deus, de como expor isso, e eu acho que tentar adaptar essas coisas às nossas realidades, vamos dizer assim, faz com que nós cresçamos também, né, num certo ponto. Que a gente começa a aprender coisas novas, como se fosse uma faculdade. Cada ano tem o ensino é o mesmo, vamos dizer assim. No final da sua jornada, você vai se tornar um profissional. Mas em cada etapa do curso, vamos dizer assim, você vai aprendendo maneiras diferentes, de chegar no mesmo resultado. Então, acho que é isso, sei lá, veio dentro de mim, assim, né, no sentido de adaptar isso, sabe? De tipo, eu consigo, eu vou para o desconhecido e falo aquilo que eu quero falar e eu nunca vi ele na minha vida, mas eu apresento a mensagem do Evangelho. Tá, agora como que eu faço desse desconhecido um amigo, por exemplo, se eu for juntar essas duas coisas, né? Então, isso é bom, ao mesmo tempo que é aquele de sair, entregar panfleto, e isso é ótimo, só que como eu faço disso uma amizade agora, entendeu? Então, acho que isso é importante. Exatamente. Queridos, vou dar a aula como encerrada, já são 21h31, passou 31 minutos. Vocês falam muito, tá bom? O Gessé acabou com a aula hoje. E aqui em Portugal é 1h30 da manhã, tá? 1h30? Eita ferro.